Boa noite, irmãos e irmãs, graça e paz, que sejam todos bem-vindos à página da Igreja Presbiteriana de Blumenau. Eu sou o pastor Anderson e este é o nosso Orai Sem Cessar. Vamos iniciar então orando. Pai eterno, obrigado por este tempo que nós temos, precioso, de estudar a Tua Palavra e também de orarmos uns pelos outros. Abençoe todos os irmãos e irmãs que estão assistindo esta transmissão. E agora que vamos ouvir a Tua voz através da Escritura, prepare o nosso coração para que aprendamos de Ti. Quanto a mim, Senhor, eu peço a Tua iluminação. Capacita meu Santo Espírito para que eu fale de Ti e não de mim mesmo, para que sejamos edificados por Ti e pela Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Então, a você que está chegando agora, muito boa noite, seja bem-vindo. Vamos lá, dando continuidade ao nosso estudo de Atos. Hoje, Atos 2, versículos de 14 até o 36, o discurso de Pedro, ou o discurso missionário de Pedro. Atos 2, de 14 a 36. Atos, capítulo 2, de 14 até o 36. Eu havia dito na introdução do nosso estudo em Atos que Lucas faz uma série de inserções de discursos e também de resumos, de sumários, que era característica da literatura histórica do mundo antigo, né? Principalmente desse contexto grego, contexto greco-romano, enfim. Então, Lucas usa os recursos históricos da sua época para construir essa tua obra de Atos, né? Ser o mais histórico possível. Então, ele vai ter muitos sumários ou resumos, daqui a pouco nós vamos falar sobre isso, já no capítulo 2, e muitos discursos. Então, nós temos discursos de Pedro, discurso de Estevão, discursos de Paulo, etc. Né? E agora nós temos mais um discurso de Pedro, chamado discurso missionário de Pedro. Então, esta organização de discursos era um recurso importante para a construção da literatura histórica do mundo antigo, aqui da época de Lucas. É óbvio que ele não está descrevendo palavra a palavra do discurso de Pedro, mesmo porque ele não estava presente. Então, o que Lucas faz? Após reunir o material, após colher os relatos, ele sintetiza, né, da maneira mais fidedigna possível, ele sintetiza o discurso de Pedro. Então, ele organiza, ele descreve o discurso de Pedro, mas veja, não havia um gravador na época, né, em que se gravasse as palavras e depois ele copiava literalmente o discurso de Pedro. Então é óbvio que ele faz uma síntese, um resumo, mas fidedigno ao que Pedro disse. E assim então ele organiza esse grande discurso missionário de Pedro já no início de Atos, discursos estes tão importantes para a estrutura literária do livro de Atos dos Apóstolos. Então vamos lá. Atos 2, de 14 até 36, temos então um discurso de Pedro, discurso missionário de Pedro. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nestes termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Então, após aquele milagre, né, dos apóstolos falarem sobrenaturalmente em outros idiomas, ou sobrenaturalmente os vários judeus e prosélitos e indivíduos de muitas nações que ali estavam ouviram no seu idioma as grandezas de Deus. Há uma acusação no finalzinho, versículo 13,
que alguns zombam dizendo, esses homens estão bêbados. E agora Pedro, e imediatamente, né, após esta manifestação, ele inicia esse discurso. E é interessante que essa introdução do discurso era muito comum realmente nos discursos antigos, né, o chamar a atenção de todo o povo. Atentai nas minhas palavras. Versículo 15. Estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a terceira hora do dia, então 9 horas da manhã, perto de 9 da manhã seria a terceira hora, né? Perto de 9 da manhã. Então, como é que esse pessoal, né, em resposta ao versículo 13, como é que eles podem estar bêbados sendo 9 da manhã? Né? Até para os bêbados do passado era muito cedo ainda para começar a se beber. Então, a primeira coisa, ele vai explicar o que está acontecendo ali e já responde àqueles que estavam zombando daquela situação. Então, ele é uma resposta, né, ao versículo 13. Outros, porém, zombando, diziam, estão embriagados. Falei, esses homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo esta a terceira hora do dia, ou 9 horas da manhã. Né? Versículo 16. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Nós lemos já esse trecho, né, quando falamos de Atos 2, nos primeiros versículos, e nós temos agora o próprio Pedro interpretando o que aconteceu desde lá do versículo 1, do derramamento do Espírito Santo, falando que há o cumprimento pleno agora do Antigo Testamento, quanto à profecia de Joel, lá em Joel capítulo 2, versículos de 28 até o 32. Então ele vai pegar essa profecia lá do livro de Joel, que é um dos profetas menores lá do Antigo Testamento, ou profetas posteriores, enfim, no capítulo 2, versículos de 28 até o 32, e ele então traz agora dizendo que o que houve ali, o que eles estão vendo, é o cumprimento da promessa, da profecia de Joel. Versículo 17. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Então ele vai citar agora esse texto de Joel, capítulo 2, versículos de 28 a 32. Mas veja, se você for lá no Antigo Testamento, você vai ver que tem uma diferença da tradução que Pedro está citando aqui e Lucas registrando para a tradução do nosso Antigo Testamento. A maioria dos textos citados no Novo Testamento pelos evangelistas e também pelos autores das cartas está embasado numa versão antiga em grego do Antigo Testamento. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico, mas há uma tradução antiga chamada Septuaginta, né? E ela é às vezes abreviada pelo numeral grego LXX, né, 70, para falar dessa tradução grega do Antigo Testamento. Os autores do Novo Testamento, como estavam mais acostumados com a língua grega, acabaram optando por usar esta versão, esta tradução grega do Antigo Testamento, chamada Septuaginta, ou versão dos 70. Tá? Então ele vai usar o texto que está aqui em Atos, vai estar um pouquinho diferente do teu Antigo Testamento e da tua versão, porque a versão nossa do Antigo Testamento vai usar o texto chamado texto massorético, né? O texto hebraico e composto de vários fragmentos de outros textos e escritos e rolos e papiros e etc. Eles optaram pela versão grega, que a maioria das citações do Antigo Testamento no Novo vem dessa versão grega chamada Septuaginta ou versão dos 70, enfim. Então ele cita e diz que agora se cumpre esta profecia.
ou seja, o derramamento do Espírito sobre todas as pessoas, e sem exceção. Ou seja, no Antigo Testamento nós tínhamos um derramamento do Espírito provisório. Era uma capacitação para uma função, mas não era algo provisório. A própria fumaça que enchia o Santo dos Santos não estava ali constantemente. O próprio óleo que era derramado sobre a cabeça do profeta, do sacerdote, do rei, também era algo que se acontecia uma vez só. E agora nós temos essa unção, esse derramamento, essa vinda do Espírito Santo de maneira permanente. E não sobre um grupo específico de pessoas, mas sobre todos aqueles que são de Jesus, sem distinção, velhos e jovens, homens e mulheres, servos e servas, ou seja, sobre toda a carne, sobre todo o ser humano, sobre todo o indivíduo, sobre todas as pessoas que são de Jesus. Estas recebem o Espírito Santo e de maneira graciosa, né? E também se cumpre essa profecia nesse o glorioso dia do Senhor, né? O sol se converterá em trevas e a lua em sangue antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Então, esta linguagem aqui é uma linguagem apocalíptica. Apesar de não ter em grande abundância no livro de Atos, esta literatura apocalíptica, nós temos, por causa dessa citação de Joel, que tem um quê apocalíptico, um quê de escatologia de fim do mundo. Então, era comum na literatura apocalíptica mostrar-se esses textos que falam desses abalos, né? No céu, abalo na terra, esses abalos cósmicos, né? E nós temos realmente o cumprimento desses abalos já na sexta-feira da paixão, quando Cristo, por ocasião da sua crucificação, nós temos terremotos, enfim, temos abalos cósmicos. Mas para a literatura apocalíptica, essa ideia desses eventos, né, terremotos e sol se convertendo em trevas, lua em sangue, ou seja, este abalo cósmico tem a ver, na literatura apocalíptica, com uma transformação social, né? Com uma mudança na sociedade, uma mudança significativa. Então, pode ser aplicado uma linguagem metafórica, né? Algo novo está acontecendo, né? O mundo está sendo abalado, há uma mudança social. Também cabe essa ideia. E realmente acontece, né? Nós temos tanto o abalo mesmo cósmico lá na Sexta-feira da Paixão, nós temos o céu escurecendo, nós temos um temporal, vento, terremoto, etc. Mas também temos a maior de todas as transformações sociais. É o Cristo que morre na cruz pelos nossos pecados e inaugura, né, esta era de salvação. Então, esta é a ideia aqui. Né? Há um pequeno apocalipse aqui em Atos, mas que já foi consumado aonde? Na cruz. Então, e esses sinais, né, que continuam tendo, esses abalos, enfim, isso nós teremos até o último dia, porque isso não é o fim, mas é um prenúncio. Mas quando que começa o fim? O fim começa com o Novo Testamento. Cristo inaugura, né, o final dos tempos. E aí, o que acontece após este ato do glorioso dia do Senhor? A crucificação, a morte e a ressurreição de Jesus. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Ou seja, todo aquele que invocar o nome de Jesus será salvo. Então, ele inclui no seu discurso essa citação do Antigo Testamento para dar base, para dizer que Cristo cumpre a profecia do Antigo Testamento. Versículo 22. Varões israelitas, agora ele retoma o discurso após citar o texto bíblico. Atendei a estas palavras: Jesus, o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós, com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós sabeis. Versículo 23. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos. Então ele faz um resumo do ministério de Cristo, faz um resumo da obra de Cristo. E mais, ele traz o testemunho de que Jesus é o Cristo, Jesus é o Messias esperado pelas palavras, pelos prodígios, pelos milagres, ou seja, por aquela série de milagres e de ações e palavras de Jesus descritas nos evangelhos e que os apóstolos, o próprio Pedro, é testemunha ocular disto, né? E também, após fazer esse resumo do ministério público de Jesus, ele faz agora um resumo da morte.
né? Crucificando por mãos de iníquos, ou mãos de pecadores, né? Então, aqui alguns vão pensar que crucificando por mão de iníquos ou mãos de pecadores está se referindo ao Império Romano. Os romanos fazem a crucificação. Mas há uma participação de várias pessoas, inclusive dos líderes judeus também. Então, por mãos de iníquos, aqui nós poderíamos tanto colocar o Império Romano, que dá a pena, mas também o próprio Sinédrio ali, composto por saduceus e fariseus, que pediram a crucificação. Então, ministério público e crucificação e morte de Jesus no discurso de Pedro. Veja que o discurso segue um padrão, uma introdução chamando a atenção, uma resposta ao pensamento negativo, que eles estavam embriagados, uma justificativa, a interpretação de Pedro do que está acontecendo ali. Não, o que houve foi o cumprimento do Antigo Testamento, ou seja, a base escriturística, a base bíblica, e agora há uma apresentação de Jesus, e daqui a pouco vai haver um apelo, vai haver uma apresentação de arrependimento. Versículo 24: o qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Então veja que interessante, em pouquíssimas palavras, Pedro fala do ministério público de Jesus, do tempo que os 3 anos que ele curou, que ele pregou, que ele ensinou, que ele operou milagres, que ele ressuscitou mortos, etc. Fala da sua morte e agora também da sua ressurreição. Então, veja que Lucas, ao registrar de maneira resumida, né, essa síntese do discurso de Pedro, nós temos na essência toda a obra, a vida, a morte e a ressurreição de Jesus. E agora inicia-se então mais uma vez uma citação de textos do Antigo Testamento. Porque a respeito dele diz Davi, citando o Salmo 16. Então agora Pedro vai citar o Salmo 16, versículos de 8 a 11. Então ele vai buscar lá no Salmo 16, versículos de 8 a 11, atribuindo o Salmo a Davi, palavras que ele vai aplicar a Cristo. Porque a respeito dele diz Davi: diante de mim via sempre o Senhor, porque está à minha direita, para que eu não seja abalado. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou. Além disto, também a minha própria carne repousará em esperança, porque não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Fizeste-me conhecer os caminhos da vida, encher-me-ás de alegria na tua presença. Então, a citação do Salmo é aplicada. Então, Pedro usa agora o Salmo para dizer que este Salmo é uma aplicação à ressurreição de Cristo, ou seja, que a Escritura previa a ressurreição de Cristo. Então, ele vai dar uma base no Antigo Testamento para dizer Jesus é o Messias. A própria Escritura diz acerca dele. Então, uma base no Antigo Testamento para dar sustentação ao seu discurso. Versículo 29, daqui a pouco ele vai citar mais um salmo, né? Irmãos, seja-me permitido dizer-vos claramente a respeito do patriarca Davi, que ele morreu e foi sepultado, e o seu túmulo permanece entre nós até hoje. O que Pedro vai fazer? Pedro vai dar a interpretação dele, assim como ele fez com Joel. Então, em Joel, ele deu a interpretação dele como cumprimento daquilo que está acontecendo ali por ocasião do derramamento do Espírito Santo, na festa de Pentecostes e etc. E agora ele vai dar a interpretação dele a partir de Cristo, né? Alguns bispos anglicanos vão chamar isso de exegese extremamente cristã do Antigo Testamento, né? A leitura que os discípulos, os apóstolos, os escritores do Novo Testamento fazem do Antigo é estritamente cristã, né? Absolutamente, extremamente cristã. Ou seja, eles encontram Cristo nestas passagens para mostrar que ele de fato é um Messias. E ele então faz essa interpretação do Antigo Testamento. Isso era comum, esse comentário rabínico de textos era comum, chamado Pesher. Então, quando um rabino interpretava o Antigo Testamento, interpretava aquele texto e explicava ele para as pessoas, esse estudo, essa interpretação, chamava-se Pesher. Então,
Pedro está fazendo agora o papel de mestre, mas ele está trazendo a verdadeira interpretação, a correta e a última interpretação à luz de Cristo desses textos do Antigo Testamento. Porque alguns pensavam que esses versículos do Salmo 16, de 8 a 11, fazia referência ao próprio Davi. Mas agora ele vai dizer que não. Veja, ele vai interpretar e vai usar a argumentação. Davi está morto. Davi morreu, então não poderia estar falando acerca de si mesmo. Estava falando de Jesus. Versículo 30, ele vai dar o status de profeta a Davi, né? Interessante, o Novo Testamento dá esse status de profeta a Davi. Sendo, pois, profeta, e sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes se assentaria no seu trono, prevendo isto, referiu-se à ressurreição de Cristo, que nem foi deixado na morte, nem o seu corpo experimentou corrupção. Então, agora, Pedro dá a interpretação dele do Salmo. Os rabinos diziam que Davi estava falando acerca de si mesmo. Ele fala, não, de maneira nenhuma. Davi morreu, e até hoje nós sabemos onde está o seu túmulo. Ele está falando acerca de Jesus, acerca de Cristo, acerca do Messias, falando da morte e principalmente da ressurreição. Então, a interpretação de Pedro do texto do Antigo Testamento. Versículo 32. A este Jesus, Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Então, a referência ocular, nós vimos o Cristo ressuscitado. E o cumprimento do quê? Do Antigo Testamento, o cumprimento de Davi, que teve esse papel profético na composição do Salmo 16. Exaltado, pois, à destra de Deus, tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vedes e ouvis. Então, agora ele fala da ascensão, né? Da mesma maneira que Cristo é ascendido, né? Vai à destra do Deus Pai Todo-Poderoso, uma ideia de autoridade, né? O Cristo reina junto com o Pai, mas também vem o Espírito Santo. A promessa do Espírito Santo derramou, isto que vedes e ouvis. Ou seja, o que está acontecendo ali, deles falarem outros idiomas sobrenaturalmente, o Espírito encher a casa que eles estavam reunidos, aquele fenômeno todo que este povo via e ouvia, é o cumprimento da promessa do derramamento do Espírito, o Espírito Santo presente. E agora ele vai justificar, mais uma vez, usando o Salmo, agora o Salmo 110, versículo 1. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele mesmo declara, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por estrado dos teus pés. Então, agora, mais uma vez, ele vai buscar lá em Davi, no Salmo 110, o versículo 1, como se Davi estivesse falando acerca de Jesus. Então, a interpretação final que Pedro, a Pesher de Pedro, a interpretação de Pedro do Antigo Testamento, desse salmo, é o cumprimento da ressurreição de Jesus. Ele fala, Davi não subiu aos céus, mas Cristo subiu. Nós vimos no capítulo 1 a ascensão de Jesus. E o próprio Jesus vai se referir a esse texto. O próprio Jesus cita nos evangelhos esse texto, se referindo a ele mesmo, né? Que Davi chama ele de Senhor. Então, como pode Davi, como que pode ser o Messias, filho de Davi, se o próprio Davi o chama de Senhor? Então, esta interpretação que Atos e também o Evangelho dá a este salmo, falando acerca de Jesus. Versículo 36, esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a esse Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Então, esta é a conclusão desse discurso de Pedro. Ou seja, esse Jesus, o Nazareno, lá de Nazaré, esse Jesus que nasceu em Belém, esse Jesus que fugiu para o Egito, Jesus que cresceu, Jesus que operou milagres, que ensinou, que purificou o templo, Jesus que fez prodígios e milagres diante de vocês, mas que foi entregue à morte. Mas veja, foi entregue à morte segundo a presciência de Deus, né? O próprio Pedro vai dizer, né, que não é algo que aconteceu pela vontade do indivíduo, né? Mas é algo que acontece pelo plano eterno de Deus. Então, toda essa obra do Messias acontece por intermédio da ação de Deus, da ação divina, da ação do Senhor. Foi crucificado e ressuscitou. E agora,
após buscar essas bases no Antigo Testamento para provar que Jesus é o Messias esperado, ele conclui meio que trazendo uma mensagem reflexiva, né? Esteja absolutamente certa, pois toda a casa de Israel, de que a esse Jesus que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Então, a conclusão, ou seja, é o cerne, é o coração desse discurso de Pedro, é o senhorio de Jesus, e Jesus é o Messias. E esta é a base da pregação da igreja primitiva. Esta é a base do sermão, do ensino e da proclamação do evangelho na primeira igreja, na chamada igreja primitiva. E esta pregação que Jesus é o Senhor, que Jesus é o Cristo, Jesus é o Messias. E esta essência da pregação cristã resumida aqui em Pedro, né, nós chamamos de querigma, ou a mensagem essencial, básica, o querigma cristão, que é esta mensagem do Cristo Messias, de Jesus o Messias, Jesus o Senhor, Jesus é o Messias esperado, ou seja, o cumprimento das Escrituras se dá em Jesus, não tem que esperar outro Messias, a salvação já aconteceu na cruz, todo aquele que invocar o nome do Senhor, este será salvo. Então esta era a base, a essência, o centro da pregação e dos discursos, enfim, dos sermões do Novo Testamento na igreja primitiva, chamado querigma. Tem uns que falam querigma também, eu não tenho muito problema com esse negócio de acento, não, se está para lá, se está para cá, mas é que às vezes você vai ler algum livro e vai encontrar o querigma cristão. Nada mais é do que esta mensagem essencial de Jesus como Senhor, Jesus quanto Deus, Jesus quanto Messias esperado. E assim nós temos então a conclusão do discurso de Pedro, extremamente elaborado, básico, simples, porém com base no Antigo Testamento, ou seja, o discurso bíblico, e daqui a pouco nós vamos ver amanhã a reação da multidão diante da palavra de Pedro. Ou seja, o que aconteceu com aquela multidão que ouviu esse discurso de Pedro, assunto para amanhã. Que Deus nos abençoe com esse discurso missionário de Pedro, esse resumo da obra de Jesus e da salvação, apelando aos textos do Antigo Testamento para provar que Jesus é o Messias e é o Senhor. Bom, se você ainda não fez seu pedido de oração, dá tempo, tá? Nós vamos ver aqui os pedidos de oração. Se você ainda não fez, dá tempo, eu vou subir aqui a minha barrinha de diálogo aqui do Facebook. Se você não fez seu pedido, faça. Você pode agradecer, pode pedir por você, pedir por outras pessoas. Nós vamos orar. Primeiro pedido que aparece aqui para mim, da dona Carmen Vega, pede oração pelo seu filho Maurício Eduardo, que está hospitalizado fazendo exames devido a uma pneumonia. Então, orarmos pelo Maurício. Maurício esteve conosco ontem aqui na live, né? Então, que Deus te abençoe, viu, Maurício? Oramos e continuaremos orando por ti. Então, pelo Maurício, filho da dona Carmen. Nossa irmã Léo pede oração pela família do seu Mário João. Infelizmente ele veio a óbito, né? Nós estávamos orando pelo seu Mário João já fazia algum tempo. Então orar agora por toda a família, né, enlutada, por toda a família do seu Mário João, triste pelo óbito desse nosso irmão. Pede pela saúde do Dr. Moacir Cuco, da Igreja Presbiteriana de Laves, que está internado em estado grave com Covid. Pede pela saúde da Aidi e também pede oração pela dona Nair e sua família. Dona Nair também continua internada, né, na UTI, no estado grave. Então, orar pela dona Nair. A nossa irmã Rosilda pede oração pela saúde do seu primo, Gilmar Florencio. O nosso irmão Max pede oração pela dona Marisa, que é sogra do Eduardo. Pede pela vida da amiga Eliane
e pela vida da Lidmara, que perdeu o seu pai Olivério, que faleceu sábado, né? Nós estávamos orando também pelo seu Olivério, né? Infelizmente ele veio a óbito. Então, orar pelos confortos, né? Pelo consolo do Espírito Santo sobre a vida da Lidmara e de toda a sua família. A Aline pede oração por todas as famílias enlutadas, devido ao acidente que ocorreu lá em São José dos Pinhais, né, no Paraná. Foram 8 vítimas. Pede pela saúde da tia Efigênia, pede pela sua família, pede por todos os amigos, amigas e pelos irmãos, pelos membros aqui da Igreja Presbiteriana de Blumenau. O diácono Osni pede oração pela Cristina, que é sua sobrinha, e pela filha da Cristina Angélica, que está com Covid. Pede oração também pelo seu tio, João Antônio, que continua internado na UTI. Pede oração também pela família do Everton Butski, que está enlutada, né? Infelizmente, a dona Maria de Lourdes Butski faleceu. Nós estávamos orando pela recuperação dela também, veio a óbito, né, devido a complicações do Covid. Então, orar por toda a família Butski, especial pela vida do Everton, seu Jonas, da Ellen, né, que estiveram aqui assistindo lives conosco. Então, orar pelo conforto por estas famílias. Pede oração também pela nossa irmã Nair, que teve um agravamento no seu quadro, né? Está num estado bem grave, internada na UTI. Então, orar pela nossa irmã Nair. A irmã Nair é membro da nossa igreja aqui em Blumenau. Nossa irmã Letícia pede oração pela saúde da Maria Iderna, da Iracema, da Ivanilde e pela saúde dos seus primos, Nelson, Norma, Conceição e Daniel. A nossa irmã Lígia Soares pede oração pela Rísia e pela Leucádia, que estão na UTI, também por causa do Covid. E a nossa irmã Carmen também pede oração pelas vítimas de Beirute. Eu não estou muito situado, que eu não li o noticiário, mas acredito que deve ter havido alguma tragédia lá em Beirute. Então, nós vamos orar por esses pedidos. Senhor, nós intercedemos agora nesse momento pela vida da dona Carmen, do seu Omar, de todos os seus familiares aqui do Brasil, também do Chile, de uma maneira especial. Intercedemos pela vida do Maurício Eduardo, que está internado. Pai, que ele seja curado para honra e glória do Senhor, que ele sare desta pneumonia, que fique bem. Cuida, Pai, do teu servo, toma-o nas tuas mãos, guarda-o e livra-o de todo mal. Restabelece a tua saúde, ó Pai, para a honra e glória do teu nome. Deus eterno, abençoe a nossa irmã Léo, o presbítero Max, abençoe a Ellen, abençoe o Fernando, a Hanna, o Max William, a Ana, abençoe toda a família da Léo e do presbítero Max. Em especial, nós suplicamos pela família do seu Mário João. Pai, que o Senhor os conforte, os console, estão enlutados pela morte do seu ente querido. Clamamos, ó Deus, que tenha misericórdia desta família. Pai, suplicamos pela vida do Dr. Moacir, membro da Igreja Presbiteriana de Lages, internado em estado grave devido à contaminação pelo Covid. Tenha misericórdia da vida do teu servo. Cura, ó Pai, segundo a tua vontade. Senhor, abençoe também todo o corpo médico, enfermeiros, enfim, todos da saúde que estão cuidando do Dr. Moacir, que eles sejam iluminados por ti, ó Santo Espírito. Pai, abençoe a saúde da Aidi, Deus eterno, que ela fique bem, que ela seja recuperada e tenha longos e longos anos de vida na tua presença. Colocamos a dona Nair nas tuas mãos, ó Pai, nesse tempo em que a saúde dela teve uma piora, um agravamento. Pai, toma a dona Nair nas tuas mãos, Deus. Cremos no milagre do Senhor, cremos na reversão do quadro dela. Mas, Pai, colocamos ela diante de ti, Deus. Seja feita a tua vontade na vida da tua serva. Abençoe a Gisela, abençoe toda a família da dona Nair,
dê força a eles nesse momento difícil, de ansiedade, preocupação com a vida da dona Nair. Pai, que aprendamos a descansar em Ti nesse tempo tão difícil. Pai, abençoe a nossa irmã Rosilda, abençoe toda a sua família, cuida de cada um deles. Em especial, abençoe o Gilmar Florencio. Colocamos a saúde dele nas tuas mãos, Senhor, suplicando que o Senhor cure, que o Senhor livre-o de todo o mal. Pai, cuida da vida do Gilmar, cuida da saúde dele, ó Deus. Cuida do teu servo e o abençoe. Senhor, nós clamamos também pela vida da dona Marisa, que é sogra do Eduardo. Pedimos também, ó Pai, pela vida da Lidmara, enlutada, perdeu o seu pai. Deus eterno, dê força a Lidmara e toda a família que chora, que sofre com a partida do Senhor Olivério. Tenha misericórdia, ó Pai, de todos que estão perdendo seus entes queridos por causa do Covid e de qualquer outra doença, qualquer outro motivo, ó Pai. Conforte-os, ó Santo Espírito. Tenha misericórdia. Derrama paz nesses corações enlutados e sofredores neste momento de luto. Senhor, abençoe também todas as famílias que estão enlutadas porque perderam seus entes queridos naquele acidente trágico em São José dos Pinhais. Toma estas famílias nas tuas mãos, ó Deus, e conforte-os, ó Pai. Deus, sabemos que não há nada na terra, nada humano, não há um remédio, nada que consiga acalmar um coração que passa por um momento tão difícil de perda. Só o Espírito Santo. Santo Espírito de Deus, seja presente nestas vidas, conforte-os, console-os, cuida destas famílias que estão enlutadas por causa dessa tragédia em São José dos Pinhais. Pai, abençoe a tia Efigênia, abençoe toda a família da Aline, abençoe todos os seus amigos e amigas, e abençoe todos os membros da nossa igreja presbiteriana de Blumenau, todas as famílias da nossa igreja. Pai, supra todas as suas necessidades e livra-os de todo o mal. Senhor, continue a abençoar o diácono Osni, sua esposa Valéria, todos os seus familiares. Em especial, abençoe a Cristina, abençoe a Angélica. Pai, colocamos nas tuas mãos, suplicando a cura e a tua providência, ó Pai, sobre todas as áreas da vida da Cristina e também da Angélica. Senhor, nós pedimos pela vida do João Antônio, tio do Osni, que continua internado na UTI. Pai, colocamos ele nas tuas mãos, suplicando a cura, a reversão desse quadro, para a honra e glória do Senhor. Mas seja feita a tua vontade, ó Pai. Deus eterno, conforte toda a família do Everton Butzke, o seu pai, a sua irmã, todos que choram pela partida de sua mãe. Pai, conforta, consola. Espírito Santo, esteja presente com esta família, amparando-os nesse momento tão difícil de perda e de dor. Pai eterno, abençoe a nossa irmã Letícia, o presbítero Ricardo, e todos os seus filhos. Pai, derrama bênção sem medida sobre esta família, guarda-os e livra-os de todo o mal. Em especial, abençoe a Maria Iderna, a Iracema, a Ivanilde, abençoe também os primos da Letícia, Nelson, Norma, Conceição e Daniel. Pai, conheces esses corações, sabes das suas necessidades. Eu peço que o Senhor supra todas, ó Pai, segundo a tua boa vontade. Deus, tenha misericórdia, somos o teu povo e precisamos tanto de ti neste momento difícil. Pai, intercedemos também pela vida da Rísia, da Leocádia, que estão internadas em UTI devido à Covid também. Coloca a tua mão, Senhor. Cura-as segundo a tua vontade. Cremos no teu poder, ó Pai. Cremos que o Senhor pode reverter esse quadro de saúde. Tenha misericórdia destas vidas. E, Pai, abençoe os familiares também que ficam tão apreensivos devido a esta internação. Seja misericordioso com a Rísia, com a Leocádia, com a nossa irmã Lígia Soares e com todos os seus familiares. Derrama a bênção sem medida sobre estas vidas, ó Deus. Senhor, abençoe as vítimas aqui que a dona Carmen cita, lá de Beirute. Nós não sabemos ainda o que aconteceu, mas, Pai, colocamos diante de Ti, seja o que for,
clamando a tua bênção, o teu cuidado e o teu socorro sobre todas estas pessoas. Senhor, intercedemos também pela vida da Sônia, pela vida da Benedita Domingues, de todos os seus familiares. Pai, toma a Sônia nas tuas mãos, abençoe a saúde dela, também está contaminada com o Covid, que ela seja curada para a honra e glória do teu nome. Senhor, nós suplicamos, ó Deus, suplicamos, ó Pai, a tua bênção sobre todos os irmãos e irmãs que estão aqui presentes assistindo esta transmissão, sobre a vida de todos aqueles que assistirão depois também. O Senhor sabe de todas as suas necessidades. Coloco cada um nas tuas mãos e peço a tua bênção em nome de Jesus. Amém. Então vamos mandar os nossos abraços. Se você não mandou um oizinho, mande, que aí eu consigo saber que você está presente na nossa live e mandar um abraço para ti. Então, boa noite, Aline. A Aline está ali no sofá. Boa noite, Rosilda. Deus lhe abençoe. Boa noite, Carmelito Zimmermann. Boa noite, Marina. Que Deus lhes abençoe. Obrigado pela companhia. Boa noite, Lígia Soares. Deus lhe abençoe. Boa noite, Max. Boa noite, Léo. Um abração para vocês. Que Deus abençoe muito. Boa noite, seu Dino. Boa noite, dona Zeni. Boa noite, Ana. Que Deus lhes abençoe aí em Xanxerê. Um abração. Boa noite, João. Boa noite, Tamires. Boa noite, Júlia. Boa noite, Maria. Que Deus lhes abençoe. João Veríssimo. O João é nosso vizinho aqui de porta, né? Deus abençoe, viu, João? Um abração para ti. Boa noite, Dulceleia Pereira, nossa irmã de Itapema. Que Deus lhe abençoe. Boa noite, Marlene Vieira. Muito obrigado pela companhia. Deus lhe abençoe. Boa noite, Claudete Bittencourt, nossa irmã de Itapema também. Deus abençoe muito. Um abração para ti. Dona Zeni, né? Já mencionei, ligadinho aqui conosco. Boa noite, a Duza Romeiro, né? É a tia da Marília. A Marília fala tia Duza, lá de Curitiba, né? Então, boa noite para a tia Duza. Deus lhe abençoe. Um abração. Boa noite, Diácono Osni. Boa noite, irmã Valéria. Um abração para vocês também. Boa noite, tia Fi. Boa noite, Chico. Deus lhes abençoe muito aí em Águas de Lindóia, interior de São Paulo. Boa noite, dona Carmen. Boa noite, seu Omar. Deus lhes abençoe muito. Obrigado pela companhia. Um grande abraço. Opa. Aqui. Já mandei abraço para Léo, né? Então, boa noite, Léo. Boa noite, Max. Boa noite, Anne Caroline. Deus lhe abençoe. Um abração para ti. Obrigado pela companhia. Um abração para o seu esposo Alisson também. Deus lhes abençoe muito. Boa noite, Rose Andrade. Deus lhe abençoe. Um abração. Boa noite, Denise. Boa noite, Marília. Que Deus lhes abençoe muito. Boa noite, Benedita Domingues, a nossa irmã lá de Mogi Guaçu, né, interior de São Paulo. Deus lhe abençoe, Dita. Santa paz de Deus para ti também. Boa noite. Boa noite, Rosilda. Deus lhe abençoe. Boa noite, Marisa. Boa noite, presbítero Adir. Deus lhes abençoe. Um abração para vocês. Obrigado pela companhia. Boa noite, Letícia. Boa noite, presbítero Ricardo. Deus lhes abençoe. Boa noite, Osias Costa. Um abração para ti, para a esposa. Que Deus lhes abençoe em Rio dos Cedros. Muito obrigado pela companhia. Boa noite, Samuel. Boa noite, Ananda. Boa noite, Samanda. Nossos irmãos de Xanxerê. Que Deus lhes abençoe muito. Boa noite, Lígia Soares. Muito obrigado pela companhia. A Denise explicou. Houve uma explosão em uma fábrica de fogos de artifício. Tá, então, essa é a situação citada aí pela dona Carmen. Então, oremos, né? Pelos que estão hospitalizados, enfim, uma questão trágica, né? Deus tenha misericórdia de todos os afetados por esta explosão na fábrica de fogos de artifício. Então, Deus lhe abençoe, Denise. Obrigado pela informação. São os nomes que apareceram aqui para mim, tá?
Eu não sei se eu pulei algum nome aí, Aline. Acho que não. Tá, então vamos nos despedir com a bênção do Senhor. Irmãos e irmãs, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor, a bênção de Deus, o Eterno Pai, a comunhão e a consolação do Santo Espírito esteja com todo o povo de Deus aqui presente e espalhado sobre a face da terra, para todo sempre. Amém. Então nós voltamos amanhã, às 19h30, com as canções, e às 20 horas, com a continuação no estudo de Atos, para saber o que aconteceu com a multidão que estava ouvindo o discurso de Pedro. Mandar um abraço para a Luísa também. Então, um abração, Luísa, Deus lhe abençoe. Muito obrigado pela companhia. Luísa é filha do presbítero Ricardo e da nossa irmã Letícia, né? E lá o povo tudo... Como é que fala abraço em inglês, Aline? Ah, não sei. A Aline não sabe como é que fala abraço em inglês. Então, um abraço em inglês para vocês aí e uma boa noite a todos e a todas. Até amanhã. Às 19h30.